Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Oremos. Deus poderoso, Deus maravilhoso, dai-nos uma palavra revelada, Senhor. Revela, Senhor, o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. E amém e amém. Amém? Vamos falar hoje no livro de Isaías. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e vai falar com você também. Assim como Ele já falou, mas a palavra do Senhor se renova a cada momento, eu tenho convicção que Ele vai continuar falando novamente comigo. E vamos falar hoje sobre visão da vida. Qual é a visão que nós temos da nossa vida? Como que nós olhamos para nós e como que nós nos vemos? E como que Deus olha para nós e como que é que Deus nos vê? Sabe, por diversas vezes, por várias vezes, eu faço isso. Eu chego até Deus e eu falo: Senhor, como o Senhor me vê? E já aconteceu do Senhor me revelar, eu tão tranquila, mas tão assim, vamos dizer, tão sossegada com as coisas dele, né? E eu olhando para mim e me achando, né? Nossa, olha, eu tenho programa na rádio, eu faço isso, eu corro ali. E Deus olhando para mim, e olhando e falando: eu te dei uma porção a mais. O que você está fazendo é muito pouco. Amados, sabemos que é uma tarefa realmente que não é fácil, essa nossa caminhada cristã, mas ela é maravilhosa quando nós passamos a dependermos realmente do Senhor. E deixamos o orgulho, quando nós deixamos a prepotência, e como diz o apóstolo Paulo: já não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Sabemos que o rei Ezequias, ele começou o seu reinado muito cedo, com seus 25 anos. E ele foi um rei muito autêntico, muito determinado. O pai dele havia feito tudo que era errado e ele decidiu fazer o que era certo. Então aí nós vemos que já quebra aí esta ideia, né? Desta maldição, né? O pai foi assim, o filho tem que ser assim. A partir do momento que eu faço a minha escolha e que eu decido estar em Cristo Jesus, já não existe mais isso. Então, igreja, nós vemos aqui no capítulo, em 2 Reis, no capítulo 18, nós vemos, a palavra é bem clara, diz que Deus era na vida deste rei, que Deus era com o rei Ezequias. Por quê? Porque ele havia determinado fazer a diferença. O pai dele era um idólatra e ele decidiu realmente amar a Deus e a derrubar aquela idolatria de Israel. E ele conseguiu. Inclusive, ele derrubou os postes. Enfim, ele fez realmente o que era reto aos olhos de Deus. Isso é um fato. E nós vemos isso aqui neste texto. Isaías 38, diz a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina, a palavra do Senhor diz que ele era um homem que agradara o Senhor, que havia feito realmente o que era reto ao Senhor, e de repente o profeta chega até Ezequias e fala: olha, coloca em ordem a tua casa, porque morrerás e você não viverás. E o rei Ezequias, ele bem sabia que o profeta Isaías era realmente um homem de Deus, e que ele estava falando que tudo aquilo vinha realmente da parte de Deus. Agora você imagina, ele ali em teu quarto, doente, ali no leito, né? E ele recebe esta triste, né,
essa triste verdade que seria uma verdade na vida dele, porque ele sabia que o que Isaías estava ali falando com ele vinha realmente da parte de Deus. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina, igreja, imagina a gente recebendo assim uma sentença, vamos dizer, uma sentença de morte, assim como recebeu este rei. E a palavra do Senhor diz que ele virou-se o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Então nós vemos aqui que neste momento o qual ele virou o rosto para a parede e ele chorou muitíssimo, eu entendo que houve realmente uma sinceridade no coração dele quando ele fez isso. Tem alguns teólogos que dizem que isso foi uma arrogância da parte dele, né, em chegar até Deus e falar: olha, Senhor, no versículo 3 diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o Senhor ouviu realmente a oração do rei, porque foi uma oração sincera. O rei estava falando com Deus a forma que ele via a vida dele. Por mais que Deus olhasse para o rei Ezequias, com certeza, como Deus olha para mim, olha para você e vê um monte de defeito, muitas vezes nós olhamos para nós e nós não percebemos esse defeito. E o texto diz aqui no versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então nós vemos aqui, eu percebo uma sinceridade na vida desse rei, para que o Senhor, porque o Senhor não ia ouvir uma oração se Ezequias estivesse sendo hipócrita, entendeu? Então nós vemos realmente a verdade no coração dele. E nosso Deus é um Deus misericordioso. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, e quando nós fazemos uma oração sincera diante de Deus, Ele muda a nossa história. Então, eu vejo que alguém falou muito sobre isso, que Deus colocou no meu coração, foi Davi. Aqui no Salmo 119, no versículo 12, olha que interessante, olha o que Davi disse. Apesar disso, quem sou eu para saber os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoa meus pecados ocultos. Então, quantos pecados nós temos e que são ocultos? São ocultos a nós. E não foi diferente na vida do rei Ezequias. O rei Ezequias realmente, o que ele diz para o Senhor, né? Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, chorou muitíssimo. Isso é, Senhor, dai-me oportunidade, Senhor, eu me esforcei. Mas ele não se lembrou de nenhum pecado, como Davi. Davi, quando pecou, Davi tinha consciência, né? Claro que teve época que Davi também tinha pecados, que ele não houve uma consciência dele. Portanto, ele chega a Deus e fala: ó Senhor, o Senhor me perdoa por todos os pecados, até por aqueles que me são ocultos. Mas teve um momento que Davi chegou, né, quando ele pecou contra Batseba, ou melhor, contra Israel, contra todos, né? Ele pecou com essa mulher, contra a vida dela, contra a vida da família, principalmente contra Deus. Porque ele chega até Deus e diz: Senhor, pequei contra ti somente pequei. Mas na verdade, aquele pecado dele afetou toda a família. Então, amados, e nós vemos que a vida do rei Ezequias era uma vida diferente. Mas ele tinha pecados que eram ocultos a ele, a Deus não. Porque senão Deus não enviaria o profeta até a casa dele e para dizer a ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Coloque em ordem a tua casa, conserta algo. É interessante que eu vejo aqui Deus falando
da vida dele presente, mas também de uma vida futura, até mesmo que chegaria um tempo, né, que ele teria que administrar melhor a casa dele e que ele realmente ia folgar, que era neste tempo de 15 anos. Amado e amada irmã, sabemos que o rei, ele chama Deus para testemunhar a vida dele, ele fala: Senhor, olha para mim, Senhor, eu me esforcei, eu dei o meu melhor, acredite, Deus. É isso que o rei Ezequias disse para o Senhor. E Deus usou de misericórdia, falou: tá bom, Ezequias, tá bom, eu sou testemunha, é verdade, Ezequias, você se esforçou, mas eu vou mostrar para você que não é só isso, Ezequias, tem algo em você que você não percebeu ainda, mas eu permiti essa situação na tua vida, Ezequias, para revelar o teu coração, mas você não está percebendo. Eu quero revelar o que está dentro do teu coração. Teu coração há orgulho, você começou já a se esfriar. Eu imagino Deus falando, né, querendo dizer isso para Ezequias, mas Ezequias, ele não percebeu, porque em nenhum momento ele chegou até Deus e falou: Senhor, me revela quem eu sou. Amados, é isso que eu quero te falar. Há uma necessidade muito grande na minha vida e na sua vida de nos achegarmos ao Senhor diariamente e falar: Senhor, me revela, porque tem pecados que me são ocultos, né? E Davi, ele continuou dizendo também, no versículo 14, Salmos 19, 14: desejo que as minhas palavras e os meus pensamentos íntimos sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu libertador. Então nós devemos fazer essa oração ao Senhor. Gente, Davi, apesar de ter praticado um terrível pecado, mas era realmente um homem segundo o coração de Deus, um homem que se rendia, um homem que nunca se achou, né? E ele disse também no versículo 13: não deixes que eu seja dominado pelo orgulho, assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Então o orgulho nos leva ao pecado. E entendo eu, né, que Ezequias, de repente, após ter vencido a Síria, ele se achou, né? Talvez ele esqueceu de atribuir tudo isso ao Senhor, da forma merecida ao Senhor. E talvez ele achou que tinha parcela, né, própria dele, e realmente houve um esforço dele que é o natural, mas quem opera e quem faz é o Senhor. Mas mesmo assim Deus ouviu a oração deste rei, porque realmente ele orou, ele usou uns argumentos bons para com o Senhor. Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu dei o meu melhor, eu me esforcei. E Deus ouviu a oração, né? E diz a palavra do Senhor que Deus acrescentou-se mais 15 anos de vida, né? Dando-lhe e ele pediu um sinal para o Senhor deu esse sinal ao rei, e ele teve convicção que ele teria mais 15 anos de vida. Mas o interessante é o que o rei Ezequias fez com seus 15 anos de vida. Por isso que eu quero te fazer uma pergunta agora. Se você estivesse no lugar do rei Ezequias, o que você faria, né, com seus 15 anos de vida? Porque era exatamente 15 anos. Ou se você soubesse que você morreria amanhã, o que você faria nessas poucas horas que ainda lhe restaria? Você sairia aí correndo, vamos dizer assim, falando com as pessoas próximas, os que estão longe, né, aqueles que precisam, que você precisa de algum conserto ainda, você sairia para consertar com essas pessoas, perdoando? O que você faria? Será que é necessário, né, um choque, como Deus deu um choque na vida deste rei, dizendo: ei, acorda, desperta, porque certamente morrerás e não viverás.
Foi aonde ele chorou, porque o rei estava realmente à morte. A palavra do Senhor é clara que a enfermidade era para a morte. Ele estava com uma terrível enfermidade. Sabemos que depois o Senhor tratou com essa enfermidade, até mesmo usando a própria medicina, mas curou o rei. Mas o rei não ia realmente sobreviver se não fosse a mão de Deus. E Ezequias tinha convicção disso. Quantas vezes na minha vida e na sua vida nós já vivemos grandes milagres, grandes livramentos de morte, temos convicção disso. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo de vida que nós temos? Como que nós estamos, como que eu vou te dizer, como que nós estamos nessa caminhada nossa cristã? Estou realmente agradando a Deus? Eu estou fazendo simplesmente o que eu acho, o que eu penso? Será que eu tenho deixado o orgulho me dominar? Será que eu tenho sido prepotente? Ou eu tenho orado e acho que está bom demais, basta orar na minha casa, com a minha família? Quem eu sou? Amados, sabemos que o rei Ezequias, consciente de que havia apenas 15 anos de vida, ele não consertou a sua casa. Deus havia dito: conserta a tua casa, porque certamente morrerás. Ou melhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Além do rei Ezequias não consertar a casa dele, havia uma promessa sobre a vida dele. Deus honrou o rei Ezequias, alongou os 15 anos de vida, deu a ele um filho. E tudo indica que ele não ensinou esse filho sobre as coisas do Senhor. Tudo indica porque ele levou tudo indica que ele levou uma vida bem tranquila. Que esses 15 anos foi mais ou menos assim: agora eu vou viver a minha vida, que se dane o mundo. Mais ou menos, né? Porque nós vemos aqui no capítulo 38, uma certa vaidade na vida, no capítulo 39, uma certa vaidade na vida deste rei. Sabemos que o rei da Babilônia, ele enviou cartas, né, para o rei Ezequias, presentes, né? E Ezequias resolve recebê-los, né, ali no seu reino. Mas antes, o rei Ezequias consultava o profeta Isaías. O rei Ezequias tinha uma vida um pouco mais ativa com o Senhor. E neste tempo nós vemos que ele, além de receber esses mensageiros, né, que vieram da Babilônia ali na tua casa, ele mostrou-lhe, apresentou a eles tudo que ele tinha, todos os seus pertences, ouro, prata, especiarias, óleos finos, diz a palavra, né? E isto não era correto, porque sabemos que a Babilônia depois se levanta contra Israel. Só que Isaías ficou sabendo, né, do ocorrido. Isaías chega até Ezequias e fala: você não poderia ter feito isso. Eles virão contra Israel. E o rei sabia que isso também seria uma verdade, porque quem havia dito isso era um profeta de muita idoneidade, e ele tinha convicção que era a boca de Deus, porque quando um profeta falava, é a boca de Deus falando, e ele sabia que era realmente o Senhor falando. E ele fez uma pergunta para Isaías. Ele pergunta: quando isso vai acontecer? É nos meus dias? Isaías disse: não, não será em seus dias. Isto será nesses 15 anos? Isaías disse: não. E ele: então tudo bem. Isto que se dane a próxima geração. Entendeu? Então nós vemos aqui a revelação do coração deste rei. Lá no fundo havia algo oculto que talvez nem ele mesmo conhecia. Era um coração orgulhoso.
egoísta. E muitas vezes nós temos esse coração. Muitas vezes nós pensamos somente em nós. Nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, né? Está tudo bem na minha casa, está tudo bem. Amados, nós temos que redobrar-nos, aumentarmos realmente um amor em nossos corações. Pedir para o Senhor este amor dobrado em nossos corações. Para que possamos sermos mais solidários em palavras, em atos com o nosso próximo. Nós vemos que este rei, ele nem com o teu próprio filho ele se preocupou, porque o filho deste rei, Manassés, foi o pior rei de todos os tempos ali em Israel. Então, Ezequias fez realmente o que era reto aos olhos do Senhor, se esforçou-se durante um bom tempo, mas depois ele começou a se acomodar. E muitas vezes isso é na minha vida e na sua vida. Como diz o apóstolo Paulo, desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos despertarmos, igreja. Ezequias, ele não colocou ordem na casa dele. Ezequias, quando ele soube que realmente eu teria apenas 15 anos de vida, ele se folgou. E o mal entrou na casa dele, controlou a vida do próprio filho dele. E como eu e você agimos hoje? Será que nós pensamos na geração futura? Será que nós já oramos, né, para a vida dos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos? Você tem orado? Nós precisamos cuidar, né, de uma forma zelosa da nossa família. Então, na verdade, igreja, o rei Ezequias, quando soube que não seria, que o problema ali de Israel, que Israel viveria com a Babilônia, não seria em seus 15 anos, né? Ele estava dizendo, de certa forma, olha, não me importo com o meu próximo. E o que a palavra diz? O que Jesus diz? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Por quê, igreja? Porque muitas vezes nós somos egoístas, amamos a nós mesmos. Ou até amamos as pessoas próximas do próximo, a nossa família. Isso é amor egoísta. É amor egoísta. E vemos que o rei Ezequias realmente foi egoísta e seu filho foi o pior rei de todos os tempos ali em Israel. E como está a nossa casa, igreja? Como está a nossa vida cristã? Como está? Como nós temos realmente vivido hoje, neste tempo de pandemia? Será que nós estamos presos nessa situação e temos esquecido do nosso próximo? Precisamos desenvolver este amor de uma forma mais genuína dentro de nós para com o nosso próximo. Igreja, será que precisamos esperar o Senhor nos ajustar como Ele ajustou com este rei? Deus é um Deus que nos disciplina, igreja. Mas quando Deus nos disciplina, Ele está dizendo, eu amo você, estou corrigindo você porque eu te amo. O pai corrige. O pai que ama, ele corrige o seu filho. Ele está dizendo, estou te dando oportunidade para você ser melhor. Eu costumo dizer, às vezes até digo isso até mesmo na igreja, que às vezes tem pessoas que Deus está ali apertando. Imagina um parafuso, né? Quando você começa a apertar, ele vai apertando, chega um momento que ele espana e não tem como mais, né? Tem pessoas que são assim, sabe? Que já não dá aperto mais. Como está a sua vida? Que possamos hoje olharmos para a nossa casa, a nossa vida, a nossa família
e vemos realmente o que precisa ser consertado. Mas primeiro conserto eu. Eu preciso ter uma vida reta diante do Senhor. É a única forma de vencer esses desafios. É a única forma de sobreviver no meio de uma tempestade, de vendavais, tendo realmente uma vida reta, uma vida de obediência aos olhos do Senhor. Mas também de arrependimento. Talvez seja isso que faltou na vida deste rei. Este rei ele tinha uma vida reta diante de Deus. Esse rei ele tinha uma vida de obediência ao Senhor. Mas talvez lhe faltou arrependimento. De chegar e dizer, ó Deus, veja se há algo ruim dentro de mim. É isso que nós temos que fazer, oração que Davi sempre fazia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, ó Deus, em mim um espírito inabalável. Talvez é isso que nos falta fazer. Que possamos orar, igreja. Que possamos verdadeiramente entregar a nossa vida ao Senhor. Entregar realmente o nosso coração. E deixar Deus, sabe, ter o controle da nossa vida. Porque muitas vezes tentamos controlar. Queremos levar a nossa vida da nossa forma. Eu penso assim, eu acho assim. Eu creio que foi assim na vida deste rei. Ele pensou, talvez, olha, comecei jovem com meus 25 anos, já estou com meus 40, estou jovem ainda, mas já trabalhei muito, já venci a Síria, nenhum outro rei conseguiu, da forma que eu venci. Então eu creio que está bom para Deus. Igreja, como diz Paulo, combati o bom combate. Guardei a fé. E essa carreira nossa aqui, ela é contínua, até o nosso último respirar. Nós não podemos parar. São desafios e mais desafios que nós enfrentamos todos os dias. E é por meio de muita oração, muita determinação, muita busca. Como diz o Senhor, a palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E me arrependendo todos os dias, reconhecendo o quanto eu erro, o quanto eu falho. Chegando até o Senhor e falando, Senhor, olha para mim e revela a mim o meu coração. Amém? Então, essa realmente é a forma de vencermos, ou melhor, de sofrermos menos aqui neste mundo. É buscando a Deus com intensidade, com verdade. Porque problemas teremos sim. Jesus mesmo disse, né, que no mundo teríamos dores, problemas, mas que Ele venceu o mundo. E nele, com Ele, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa tirar algo, né, dessa mensagem. Nós podemos entender que Deus permite situações em nossas vidas para revelar quem nós somos, para revelar o nosso coração. Amém?